Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Não sei se aí na região que você está um friozinho, mas aqui na minha casa, em Campinas, está friozinho. E olha que eu estou com o ar ligado aqui no 30 graus, né? Bom, eu pensei em cancelar essa aula e falar sobre a renúncia do Biden, mas está todo mundo comentando, já banalizou, era previsível, né? Eu falei que a Kamala seria o nome, acho que ela é forte nome para derrotar o Trump. E vou falar amanhã longamente, às 10h30 na TVT, então vamos manter a nossa programação, porque muitos canais transmitem, né, o curso, e canais grandes, né, como a TV 247, tem muita responsabilidade, né? Agradecer os canais parceiros, pedir que vocês se inscrevam em todos os canais, não só no meu. Se você pudesse tornar membro do canal, eu agradeço muito. O meu canal, eu não vivo desses membros do canal, é impossível, né? Não tem condições, mas ajuda muito o meu trabalho, adquirir livros, né? É, eu tenho, a gente precisa sonhar alto, né? Publicar mais livros, ter aí, às vezes, uma pessoa. Hoje eu tenho a Luísa, que me ajuda bastante. Ela pedi para ela preparar um slides aí, dá um trabalhão, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. São alguns slides com base no roteiro da aula passada. Essa aula de hoje, eu complemento as questões básicas do cristianismo, que é uma religião que a maior parte de nós todos fomos criados e educados, nós conhecemos bem. Então, a minha ideia sobre o cristianismo, o roteiro é o seguinte: eu hoje concluo a parte dos dogmas históricos, conceitos. Hoje eu saí com a minha esposa para tomar um café, ela me fez uma sabatina, né? Perguntou duas coisas principais da igreja, né? O dogma central e o conceito principal, né? Eu passei no teste. O dogma é a ressurreição, né? O conceito principal é a questão do amor, né? Aí eu fui rebater, né, para cima dela. Eu falei assim: a questão do amor é que vocês adoram um Deus do Novo Testamento que não tem nada a ver com o do Velho, porque o do Velho Testamento não é amor, a questão principal, né? São dois deuses completamente distintos, né? Ela argumentou: não, mas tem algumas passagens do Velho que é um Deus de amor. Eu falei: então, o problema é verdade. É que não é o mesmo Deus, são vários deuses, né? É porque o judaísmo não foi monoteísta durante muito tempo, né? Ele passa a ser monoteísta a partir de um certo momento, né? Aí pode até ser que ele venha a ser um Deus do amor e tal, da compaixão. Antes disso, não, era um Deus, né, mandava matar, ciumento, destrói a humanidade, etc. Né? Bom, é, aí o que eu passei hoje também estudando, né? Exatamente 20. Quais são os pais da igreja? Né? É a padrística. Né? São aqueles doutores da igreja, aqueles primeiros teólogos. Aqui não tem nenhum apóstolo. Os apóstolos, eles eram praticamente, com exceções, claro, analfabetos, eram pessoas simples. Jesus era analfabeto, né? Não era letrado. A história de que ele era letrado. E aqui eu quero também dizer para vocês da diferença do Jesus
Cristo divino bíblico e do Jesus histórico. O Jesus histórico é um esforço que vem sendo construído e é recente, talvez de 200, 300 anos para cá, um esforço de historiadores para tentar provar a sua existência. Dificílimo, dificílimo. Puxa, professor, mas o cristianismo está em todo lugar. Imagens, igrejas, ritos, pessoas, bíblias, tal. Mas o líder não está. Não deixou uma linha escrita. Não deixou uma. Não tem um registro arqueológico. E olha, estudo muito esse assunto, né? Os livros do Norman Finkelstein, o maior arqueólogo israelense, Bíblia Desenterrada. Bom, eu tenho o livro em inglês e tenho a tradução. É uma coisa impressionante, não tem nada. Bom, mas não é só dele que não tem. Pôncio Pilatos, né, o prefeito ali da região, o que o condenou, até 1961 não tinha nada sobre ele, né? E aí acharam lá uma pedra dizendo ele, não sei o quê, prefeito de Cesareia, papapá, etc. Então, não tem um registro arqueológico, mas tem documentos, tá, papiros, etc, etc. Mas sobre Jesus não tem nada, nada, nada. Mas tem fontes greco-romanas, judaicos e fontes cristãs. Ah, fontes cristãs não serve. Serve, sim, senhor. Né? O que não serve são os evangelhos. Os evangelhos são textos religiosos. Mas e as cartas de Paulo? Cartas de Paulo são os Atos dos Apóstolos. São textos históricos. Né? Então, mas mesmo tirando estes, é um livro desse tamanho, eu li. É o livro do. Eu tenho só o primeiro volume, são dois, né? Do Flávio Josefo. Ele adotou o nome romano dele, ficou assim com os romanos, mas ele é judeu, né? Historiador romano, né? Tem dois livros dele, né? Antiguidades Judaicas, esse é o que eu tenho, 1.200 páginas, esse eu li. O outro eu não tenho, é o Guerras Judaicas. Nos dois ele tem passagens que falam em Jesus. No Antiguidades Judaicas, que é o que eu tenho e li, a parte principal que ele fala de Jesus está totalmente corrompida. Né? Então tem a versão que está no livro que eu li, está grifado, sublinhado, eu debati isso com amigos cristãos e não cristãos, é claramente uma deturpação, né? Como se um cristão estivesse escrevendo aquilo. Ele não se converteu ao cristianismo, ele é um judeu, né? Mas eu tenho, tirando o que é provável que foi enxertado, eu tenho as 4 ou 5 linhas que sobram, que talvez fosse a versão original, né? Então, é chamado Testimonium Flaviano, né? Então, é provável que então ele cita um líder judeu chamado Jesus, que era um sábio, etc, etc. Né? Então, tem fontes, né? Fontes romanas. Algumas são fontes tardias, mas não importa, são fontes. Né? Mas não é fácil. Não é. O Jesus histórico não é fácil. E, ainda que seja minoritário, e entre os historiadores e teólogos ateus, né? Teólogos ateus é estranho, né? Eles chamam de teologia reversa, né? Há os que defendem claramente que Jesus é uma criação
do Império Romano. Não existiu essa figura. Mas também é muito estranho essa posição, porque o Império Romano passa a não perseguir, nós vimos na aula passada, né? A não perseguir cristãos a partir de 313, né? Não foi o Edito de Milão, né? Ou seja, o cristianismo, você tira aí, ele morreu com 31 anos, né? 313 menos 31, quer dizer, 270 anos já tinha aí o cristianismo, só aí que os caras inventaram uma figura, não bate essa história, né? Eu estou entre os que acreditam na existência de um Jesus histórico, né? Não sou só eu, né? O doutor Chevitarese, lá da UFRJ, né? Aquele que é doutor em... Ele tem um canal aí, esqueci o nome dele. Eu sigo vários canais ateístas, né? Mas eles reconhecem. O Antônio Miranda, que é o da tal teologia reversa, ele não acredita no Jesus histórico, né? Eu até gosto dele, mas ele é de uma linha do Richard Dawkins, daquele movimento ateísta, que eu gosto muito do Dawkins, né? Ele é um biólogo evolucionista, li a obra dele inteira. Me lembro quando saiu em 78, né, The Selfish Gene, né, o gene egoísta, eu li em inglês, né? E o Dawkins combate assim muito, usando a linguagem política, eu diria que ele é meio sectário, assim, sabe? Nós temos que ter muita habilidade. Você não convence uma pessoa a deixar de ser, de, de crer em uma divindade, não é confrontando assim dessa maneira. Você tem que ter muita habilidade, né? Por isso que os chamados quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Que é o Dawkins, Hitchens, Harris e o Dennett, né? Eu sou de longe o Daniel Dennett, ele é mais filósofo, né? Mais habilidoso, né? Então, nesse ponto, o Miranda ele bate muito de frente, né? Aquele professor Mathieu, ele tem um canal também de história. Ele é ateu, mas ele é muito habilidoso. Ele explica, né, sobre as questões do judaísmo e do cristianismo. E ele não crê em nenhuma divindade, né? Mas ele explica, ele mostra com muito jeito, né? Bom, então nós temos que ser assim, ter muita paciência, né? Nesse meu livro Lenin para principiantes tem um capítulo, eu fiz questão de incluir Lenin e a religião, né? Porque eu desde que me tornei marxista há 50 anos, essa questão, e eu começava meus estudos sociológicos, né? A religião é um fato social, um fenômeno, um fato, tem que ser estudado. E a presença da religião faz parte da história humana, porque evidentemente que vivemos milhares, dezenas de milhares de anos sem religião, não é? Ela surge quase que junto com as sociedades humanas, quase que junto com as classes sociais, a religiosidade e a religião. O monoteísmo não, o monoteísmo é bem depois, né?
Já vimos isso no começo do curso, né? Então, a humanidade caminha para uma maior religiosidade ou para um maior ateísmo? Aí cada um tem uma opinião. A opinião minha, do professor, modesta, eu acho que nós caminhamos para um maior, não vou nem usar o termo ateísmo, para um maior afastamento da religiosidade. Isso significa afastamento de alguma das questões da espiritualidade? Não necessariamente. Eu acho que o verdadeiro ateu, aquele que é o verdadeiro materialista, entenda materialista do ponto de vista filosófico, materialista do ponto de vista filosófico é aquele adepto de uma corrente que entende a materialidade do mundo e que as ideias decorrem da matéria, do mundo material, e não ao contrário. Se você acha que a matéria deriva da ideia, você não é materialista, você é idealista. Portanto, a ideia é que cria a matéria, né? Então, por isso vem a concepção de um Deus criador, uma força superior. Você chame do que você quiser. Você é tudo menos materialista, né? Então, muita gente confunde, né? Banaliza. Ah, aquele professor é um homem materialista, apegado à matéria. Não, não. Eu sou tudo menos apegado à matéria. Não pode dizer que não sou apegado à matéria. Eu tenho na minha casa 10 mil livros e não empresto nenhum deles. Eles serão todos doados para a Unicamp, depois, né, que toda essa matéria aqui voltar para a poeira cósmica. Aí não tem problema, minha filha vai passar um pente fino aqui junto com meus netinhos, ver o que, é que eles aproveitam, aí o resto vai tudo embora. Antes disso, essa casa mesmo, quando eu adquiri, já passei direto para ela. Não quero nada em meu nome, né? Então, materialista, aquele cara é apegado à matéria, né? Apegado ao dinheiro. Não, não, não. Isso aí é a vulgarização do materialismo, é uma concepção filosófica onde a ideia decorre da matéria, né? Não é possível termos a ideia de alguma coisa sem que a matéria possa ter existido anteriormente, né? Bom, eu dizia para vocês que o meu plano aqui, no caso do cristianismo, é tentar encerrar hoje, e mesmo que vá um pouquinho na próxima aula, essa parte de dogmas e um pouco de história, mas eu vou gastar aí umas 2 aulas com os pais da igreja. Eu não sei se serão estes 20 que eu selecionei. Gastei horas fazendo isso hoje. Por quê? Porque tem uns aqui que já são do século V. Se bem que aqui, exatamente o que é do século V não é ninguém menos que Agostinho de Hipona, né? Que é Santo Agostinho, não é brincadeira esse, né? E hoje minha esposa é uma cristã fervorosa, né? Mas ela não é estudiosa assim como eu, assim, né? E aí eu perguntei para ela se ela sabe quando que foram fixados os cânones, né? Os 4 evangelhos, quando que eles viraram canônicos? Né? Porque o que mais tinha era um evangelho para cá, evangelho para lá. Ah, não, nunca procurei saber, etc e tal, né?
Aí eu falei que foi em 393, né? Num sínodo que foi não foi num concílio, foi num sínodo regional na África, no norte da África. E esse Agostinho de Hipona não era bispo ainda. Ele era um simples presbítero. Ele viraria bispo 3 anos depois, foi em 393, né? Mas o cara vira doutor da igreja. Então eu estou achando que eu vou talvez deixar essa linha de corte, né? Se eu fizer isso, vou acabar deixando os 20, né? Porque os outros são tudo anterior, né? Ou talvez consulte um padre amigo meu aqui na cidade, ele é um grande teólogo também. Será que todos esses aqui são mesmo doutores da igreja? É importante incluí-lo num curso de teologia, né? Todos eles produziram documentos que vale a pena incluir num pequeno curso livre de teologia, né? Bom, então a minha ideia é terminar hoje, vou ficar um pouquinho para a aula que vem, mas dedicar, com certeza, 2 aulas para falar desses caras. Aí você pode me rebater e falar assim, professor, por que que no judaísmo você não fez a mesma coisa com os profetas maiores e os profetas menores? Isaías, Malaquias, etc, etc. Posso fazer, se vocês fizerem questão, eu posso fazer. Nenhum deles existiu. São figuras lendárias. Pô, mas está lá o que eles falaram? Está lá onde? Está lá né, num texto lendário, né? Bom, posso avaliar, né? Se vocês podem até colocar aqui no chat, né? Voz do Povo, Vox Populi, Vox Dei, né? Bom, esse é o meu plano, mas não acaba aí. Não acaba aí. Por quê? Porque ao estudar lembra que na judaísmo eu gastei 4 aulas. Eu ia estudando os dogmas e ia vendo uma série de conceitos. E eu fiz a mesma coisa aqui com o cristianismo. E anotei vários assuntos. E eu vou me dedicar a 2 aulas, eu acho, se não chegar em 3, de palavras, conceitos que eu senti necessidade de destrinchar. Vai ser assim, 5 minutos cada uma, mas isso aqui pode durar 2 horas. Eu vou falar algumas aqui para você saber se você já ouviu falar. Você que é cristão, ou foi cristão, ou já estudou alguma coisa de cristianismo. Valdencianos, dispensacionalista, glossolalia, biblioteca de Nag Hammadi, grande tribulação, arrebatamento, escatologia cristã, mortalismo, aniquilacionismo, eclesiologia, cristologia, adocionismo, vem de adoção, Cristo foi adotado, modo de dizer, né? Antitrinitarismo, cristianismo primitivo, está fácil, né? Gnosticismo, cátaros, mariologia, Didaquê, pastor de Hermas, primado papal, arianismo, quase deu um racha na igreja, ascetismo, lápse, vulgata, códices vaticanos, códice sinaenco, apologética. Eu sei tudo isso aqui, né? Não pensa que
Uma ou outra só que eu não sei. Restauracionismo, hussitas, anabatistas, puritanos, sede vacante, esse você não sabe. Apostasia, cristadelfianos, milenaristas, docetismo, olha só. Então, eu vou terminar o curso com estes conceitos. Eu não sei se são básicos, mas são conceitos que eu, ao estudar, eu percebi que valem a pena serem destacados. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com os slides que eu pedi para a Luísa montar para mim. Hoje não vamos ter café, eu estou sem minha assistente aqui. Vou agradecer aqui a Luísa. Novo Testamento, Jesus pregando, falando aos fiéis. Os 4 evangelistas, independente da ordem que eles estão lá, Mateus e Lucas, se basearam no Evangelho de Marcos. Quando eu falo se basearam, eles copiaram muitas partes. Sabe aquilo quando você copia o meu trabalho e eu falo, não copia, escreva com suas próprias palavras, eles fizeram isso. Os especialistas em análise textual ou análise interna, eles sabem que isso aconteceu. Então, a fonte primária é o Evangelho de Marcos, mas tem uma tal de fonte que, ou kill, que é uma palavra alemã que eu não vou saber pronunciar, que nunca se achou esse evangelho perdido, que também Marcos se baseou nele, né? Então, é isso. As imagens do Deus Pai, eu vou falar nisso aqui agora, Pai, Filho e Espírito Santo, é o homem sempre, né? E é um velho barbudo, né? O cisma da... Eu vou falar dos vários cismas. Então, esqueci de falar nisso. Isso, vai ter mais aula. Vai ter uma aula sobre dos grandes cismas e vai ter uma aula dos 4 primeiros concílios da igreja. Então, vai longe. Mas tem que ser, porque o cristianismo é isso aí. Esse grande cisma foi o maior, né, de 1054. É o que fez o do Oriente e do Ocidente, né? Os dois, o Papa de Roma, que é o patriarca ocidental, e o patriarca do Oriente, né, lá de Constantinopla. Eles se excomungaram mutuamente, né? Aí rachou. Esse aí, ó. Olha só. É uma charge, né? Muito boa. Perseguição são quadros importantes que ela localizou e são reais. Até 313, eles eram literalmente mortos, perseguidos, e morriam com alegria, porque, né, acreditavam na vida eterna. Esse é o famoso Édito de Milão. Não dá dá para ver ali, ó, 313, ó. Mas não é o original, né? Dá para ver que é 1978, tá a placa ali, né? Essa história aí eu vou contar melhor depois. É o sonho de Constantino, né? Que ele viu no sonho
ele ia ter uma batalha, ponte de... É o nome de uma ponte, que eu esqueci o nome da ponte, que ele venceria um dos generais, e aí ele unificaria o Império Romano do Ocidente, né? E ele tornar-se-ia Augusto, né? Aclamado pelas suas tropas, né? E no sonho ele viu, não sei se foram anjos, está lá aquela imagem lá dos anjos segurando uma cruz. E falavam em latim para ele: use este símbolo e vencerás. Em latim, que eu não vou saber repetir. Ele acordou no dia seguinte e mandou todas as suas tropas colocarem no escudo dele esse símbolo da cruz. E venceu assim, fácil, a batalha, né, contra esse general, também romano, inimigo, né? Eles brigavam entre eles, né, pela disputa do poder. Aí consta que ele vai se converter. É polêmico essa notícia da conversão dele, porque ele vai convocar 12 anos depois, aí ele vai com esse édito de Milão, em 313, ele proíbe a perseguição. Aí ele convoca o concílio de Nicéia em 325. 10 anos depois, a única fonte da história da vida dele, não é que é a única fonte, são duas. Uma é anônima, é a mais fiel, que fala de aspecto político e militar. A outra fala de aspecto cultural e religioso. Foi escrito por Eusébio de Cesareia, 10 anos depois do concílio de Nicéia, né? Nossa, é uma bajulação do Constantino, né? Que a gente não sabe se é verdade, né? Que ele se converteu. Eu acho que até foi canonizado santo, não tenho certeza, né? A mãe dele é santa, Santa Helena, né? Ela que constrói a igreja do Santo Sepulcro, né? Então a, essa imagem que vocês estão vendo aí é a ilustração do sonho dele, né? Aqui, ali, os cristãos aguardando leões, tigres. Então, essa notícia de que ele se torna cristão é desse livro aí do Eusébio de Cesareia, né? Que é de 335. Eu não tenho tanta certeza, porque o outro livro não fala isso. Esse credo, né? Creio em Deus Pai. Eu li isso na aula passada, né? É o credo niceno, é o de 325. Também lemos isso, né? Esse de Calcedônia eu li também, né? Na aula passada. Beleza? Agradecer aí o trabalho da Luísa, nossa assistente. Trabalha sem remuneração, né? O canal não tem recurso. Bom, pessoal, então, começando aqui, não basta para os cristãos que a profecia da vinda do Messias tenha se cumprido. Quais são os profetas que disseram que um Messias viria para salvar? Foram 5: Isaías, Zacarias, Jeremias, Miqueias, do Velho Testamento, e João Batista, do Novo, que teve sua cabeça cortada e servido em uma bandeja para Salomé, né? Não basta isso, é preciso que se proclamasse e fosse também dito que ele é filho de Deus. Só isso? Também não. Ele teria que ser descendente do rei Davi. Só isso? Também não. Precisaria ressuscitar dos mortos para o reino dos céus. Então, uma série de... Os detratores do cristianismo, que não eram poucos, entre eles estavam os judeus,
com as suas várias correntes. Como é que eu sei isso que eu vou falar agora? Há um livro que não é livro sagrado, sagrado para os judeus é o Tanar. O Tanar é a Bíblia judaica, composta de 3 partes. Muito bem. Mas há um livro chamado Talmud. Talmud são os textos rabínicos onde eles interpretam passagens da Tanar, da Bíblia judaica. Mas também fazem anotações, reflexões. E há uma passagem onde eles atacam, uma não, várias passagens onde eles atacam estes cristãos, porque estes cristãos eram os judeus que abandonaram o judaísmo, violaram aquelas 613 leis de Deus, né? Leis judaicas. A mais sagrada é não farás nada no sábado, e eles faziam, né? Especialmente Jesus, ele curava no sábado, né? E aí tem uma passagem que diz assim: cristãos tentaram roubar o corpo de Jesus para garantir que o túmulo ficasse vazio, né? O túmulo vazio era fundamental para mostrar que ele ressuscitou. Ou seja, esta passagem no Talmud é uma tentativa de desmoralizar o cristianismo. Que nada, os caras foram lá de madrugada e levaram o corpo embora, né? Bem, por certo, houve muitas disputas teológicas sobre a natureza e a substância da qual Jesus era feito, né? Até que se chegasse à formulação atual. Isso ocorreu basicamente nos primeiros 3 séculos, né? Até que se estruturasse. Eu perguntei para minha esposa, ela é protestante, né? Portanto, ela é daqueles rachas a partir de 1517, de Lutero, né? Que é um racha, são 3 rachas nós vamos falar, né? Os rachas de Calcedônia, século V, o do século XVI, não, do século XI, de 1054, e o do século XVI, de 1517, né? 3 rachas. O do século XI, ele é um racha grande, né? Mas o racha do século XVI, ele é muito mais impactante porque criou várias ramificações, não é? E eu não quantifiquei isso. Quantos são hoje, por exemplo, das igrejas protestantes e quantos são das ortodoxas orientais? Só a igreja russa, imagina quantos são, né? Até o final do curso a gente apura esse número, né? Jesus, o Cristo, é o Deus encarnado, ao mesmo tempo que se fez humano, ou totalmente divino e totalmente humano ao mesmo tempo e simultaneamente. Deus e ser humano. A questão da ressurreição é o dogma central para o cristianismo. Se não há ressurreição, não há religião. O túmulo vazio é fundamental. A ascensão aos céus é fundamental. É a imortalidade da divindade, o evento mais importante da curta história do cristianismo. Tudo nessa religião e crença se baseia nisso. Bom, isso é a opinião do professor, né?
Imagino que seja isso mesmo, né? Os detratores, já mencionei aqui, especialmente os judeus, acham que até os cristãos tentaram sumir com o corpo. Os relatos nos evangelhos canônicos, que não foram escritos pelos 4 que, segundo os nomes aparecem, indicam que Jesus, antes da sua ascensão definitiva aos céus para estar ao lado do seu Pai, e ele é, ao mesmo tempo, ele é o Pai e ele é também o Filho, ele teria então aparecido várias vezes para várias pessoas, discípulos, apóstolos, e uma destas aparições teria sido até para 500 pessoas, segundo está relatado em Coríntios 15, 6, da seguinte maneira, abre aspas, depois foi visto uma vez para mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, essas passagens são lembradas pelos cristãos no mundo inteiro na sexta-feira da Paixão e no domingo de Páscoa. O apóstolo Paulo, que chamava-se Saulo de Tarso, era um romano bem criado, bem nascido, era bilingue, falava o latim e o grego, não conviveu com Jesus, levou o título de apóstolo porque foi aceito aí, conviveu com alguns dos seus apóstolos, teria visto Jesus, um clarão muito grande que o deixou cego por 3 dias, só retornou a visão depois disso e não sei exatamente se ele viu a imagem de Jesus, mas ele relatou que ouviu uma voz e que essa voz disse a ele: Paulo, por que me persegues? Né? Ele perseguia cristãos, prendia cristãos, entregava para Roma. Né? Aí se arrependeu, se converteu, passou a ser o principal construtor da igreja. Não é? Disputava, venceu com Tiago, chamado Tiago o Justo, né? Irmão de Jesus, que era o líder da igreja em Jerusalém. Não há nada escrito. Os apóstolos, com a exceção do Paulo, não sei se Lucas, que era médico, né? Mateus não escreveu o evangelho, que Mateus era coletor, né? Então eles não são doutores da igreja, que eu saiba, nenhum deles, né? Acho que Paulo é o único que se destacou, né? Então Tiago era um líder na prática, né? Era respeitado, querido, era um pregador, né? Mas Paulo venceu a disputa com ele, né? Sabe-se lá se Tiago tivesse vencido, se a igreja tomaria outro rumo, né? Paulo é que, digamos,
impõe aí, de certa forma, uma igreja mais masculina, né? Que não era a orientação de Jesus, né? Jesus, onde ia, tinha mulheres do lado e prestigiava mulheres. Os evangelhos banidos, né? Os chamados apócrifos ou gnósticos, são 9, né? Conheço todos eles. Não vou abordar isso no curso, é fora do escopo do curso, né? E lá tem Evangelho de Madalena, né? E falas que Jesus poderia ter sido até companheiro dela, né? Então, Paulo pudesse ter sido meio misógino, assim, meio machista, né? Talvez Tiago não fosse, mas não é só essa divergência, né? Acho que haviam outras, né? Mas Paulo foi assassinado, né? Condenado por apedrejamento, né? Ano 62. Paulo sobrevive mais tempo, né? E Paulo edifica a igreja através das suas cartas, chamado epístolas, né? Mesma coisa que carta, né? Mas eram documentos longos de orientação teológica, né? E são documentos históricos. Nós temos que considerar. Dessas são 13 cartas, todas elas estão contidas no Novo Testamento. São livros, livros assim, são curtos, mas são livros, né? Epístolas aos Coríntios, epístolas aos Gálatas, etc, etc, né? Isso, é o Étude de Milão, né? Isso mesmo. Ele aboliu todas as perseguições, né? Os Mormons declaram uma igreja restaurada e vinculada à igreja primitiva criada por Cristo. Eu conheço a igreja Mormon. Eu não sei se está no meu programa aqui, original. Deixa eu ver aqui. Tá. Mormon, 1830. É uma das últimas aí do curso. Nós vamos chegar lá. Reacionária de extrema-direita, só admitiu o negro, acho que no começo do século XX, polígama, né? Igreja primitiva ali não tem nada, porque a igreja primitiva era comunista, né? Eles são fascistas, né? Salt Lake City. Bom, a única coisa que presta lá é aqueles arquivos que eles têm lá dentro daquela montanha lá, que eles fazem a genealogia humana, né? Eles cobram, você pode ir lá. A sua ancestralidade está lá. Bom, eu falava de Paulo, né? Fariseu, né? É a pior das fariseu, saduceu. São 4 linhas, né, dentro dos. As 13 epístolas, 6 são falsas. Só 7 são consensos que são autênticas. Das 6 falsas, 3 são seguramente falsas e 3 são quase certo que são falsas, assim que eles classificam, né? Os teólogos. Os caras passam a vida estudando isso, né? Às vezes estudam uma carta a vida inteira. Eu não faço isso, né? É, para Paulo, os cristãos são herdeiros da promessa de Abraão. Então, ele resgata todas as promessas do judaísmo, dos hebreus antigos, né? Tudo filho de Deus, herdeiros do reino que Deus prometeu aos judeus, então passam. Por isso também, então, que os cristãos prezam muito essas coisas dos judeus, né? Aí surge também sionismo cristão, né?
todos poderão ser salvos, essa é uma questão universal, né? Parte da família de Deus. A Trindade é um dos principais dogmas do cristianismo. Ela prega que o Deus único é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Todos esses seres são divindades ao mesmo tempo. É importante notar que isso é a criação da igreja em algum momento histórico, quando ela se estrutura. Não há registro bíblico desta construção teológica. O Fernandes aqui está contestando a possibilidade de Jesus ser companheiro de Madalena. Nós temos que respeitar também, mas tem muitas teorias nesse sentido. Eu não vejo problema que isso seja verdadeiro, né? Não vejo. E não acho que isso seja obra do Dan Brown e seu famoso livro. Como é o nome do livro? Eu li em 2003. Bom, o credo, eu li acho que 7 livros do Dan Brown. O credo atanasiano, atribuído a Atanásio, que virou santo, bispo de Alexandria, que viveu entre 296 e 376. Um cara para viver nesta época 77 anos. Olha, eu estou chegando nos 70, estou achando que já estou ali na trave ali, viu? Ele prega o seguinte, é longa a citação, hein? Presta atenção, abre aspas, porque tem todo um raciocínio aqui. Presta atenção. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E ainda não há 3 deuses, mas um só Deus. Aí fecha aspas. É difícil compreender tal lógica. Aqui já é o professor falando. Mas eles tentam fundamentá-lo com o seguinte argumento. Aí já é do Atanásio, abre aspas. Eles são distintos um do outro. O Pai não tem fonte. O Filho é gerado pelo Pai. O Espírito Santo procede do Pai. Embora distintas, as 3 pessoas não podem ser separadas uma da outra. Fecha aspas. Não confundir com triteísmo. Eu não coloquei triteísmo naquela lista porque não vamos falar de 3 deuses, triteísmo, né? Sinceramente, você sabe que aqui é um professor que está ensinando religiões, mas é um professor ateu, né? Eu tenho dificuldades. Aqui é um curso que respeita todas as religiões, vocês sabem disso. Eu tenho muita dificuldade de entender como é que 3 coisas podem ser uma, e elas são independentes, mas são tudo a mesma coisa. Bom, os cristãos aguardam resignados o final dos tempos. Olha, está acabando aqui, ó. E a segunda vinda de Jesus. Outro dia eu discuti com a minha esposa, fazendo um parênteses. Amor, quando é que volta? Não era naquela geração lá? Não era não. Ninguém marcou a época. Bom, já passou 2000 anos. Porque eu fico assistindo documentários religiosos e ateístas ao mesmo tempo, né? Quando são religiosos, ela fica quietinha, ela fica prestando atenção, fazendo outras coisas, mas não fala nada.
Quando os documentários são ateístas, ela vem e fala: esse aí, e você também, você vai ver, a hora que ele voltar, vocês vão ajoelhar e tal. Eu falei, mas quando é que ele volta? Ele vai voltar. Nós concordamos 98% em tudo, mas por isso que o assunto esse aqui quase nunca há debate sobre isso. Bom, no final dos tempos, a segunda vinda de Jesus. Eles falam em momentos e conceitos como tribulações, arrebatações, dispensacionalismos. Nós vamos ver esse conceito. Julgamento dos vivos, se você estiver vivo quando ele voltar, e também dos mortos. Reino de Jesus por 1000 anos, não sei se porque só 1000 anos, alguém deve ter essa resposta, eu não sei. Essa é a chamada escatologia cristã. Acabando o tempo, deixa eu marcar aqui. Esse restinho aqui a gente termina semana que vem. Então, não vou começar pelos padres da igreja, sabe por quê? Porque o programa vai ter que ter os 4 concílios e os 3 cismas. Então, aguardem semana que vem para essa continuidade. Aí só depois que vai entrar os pais fundadores, né? E depois vamos entrar com estes conceitos fundamentais. Se você quiser algum conceito fundamental, então pode me mandar também, viu? Tá aí meu zap aqui, tá aí a minha editora, eu nem deu tempo de fazer propaganda. Então, pessoal, eu preciso vender uns 100 desse aqui, ó. A coleção para principiantes. Eu mandei rodar 200, vendeu só uns 50. Preciso vender bastante aí para ver se consigo publicar mais livros. Eu estou com um livro pronto para publicar, 576 páginas. Esse aqui, ó. Esse aqui é o boneco, eu já até aprovei. É um livro de sociologia, totalmente ilustrado, né? Tem 150 biografias de grandes sociólogos no Brasil e no mundo. Mas eu não tenho dinheiro para publicar, né? Se vocês comprarem esses livros meus, tá aí o site da minha editora, tá aí também o Pix, se quiser mandar uma contribuição. Hoje não vi nenhuma contribuição, ninguém fez nenhuma doação. Hoje entrou um novo membro, é o Paulo Pamplona. Agradeço muito, é uma forma de ajudar muito. E aí a vida vamos levando. Eu vou fazer uma circular essa semana aí, pedindo apoio, pedindo o pessoal entrar de membro, né? E pedindo para comprar um livrinho, né? Tenho 10 mil zap. Se o pessoal comprar um livrinho, já, nossa, ajuda muito, viu? É isso, pessoal. Boa semana para vocês. Agradeço pelo acompanhamento, pelo apoio. Amanhã, 10h30, todos os dias, de segunda a sexta, na TVT. Quarta-feira, às 13 horas, lá na TV 247, o Zé Reinaldo. Provavelmente o assunto vai ser a renúncia, né, do Biden. Terça-feira, Rosa Sarquis, 18 horas. Vou fazer algumas lives extra no meu canal essa semana. Quinta-feira, 17 horas, o curso de literatura. Semana passada eu não pude dar, teve um imprevisto. E voltamos domingo que vem com nova aula, a parte 3 do cristianismo, tá bom? Obrigado por tudo. Beijo. Tchau, pessoal.